Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, é muito gratificante para mim estar aqui com vocês, sempre compartilhando uma mensagem nova, uma mensagem edificante, uma mensagem que fortalece a nossa fé e nos aproxima mais de Deus. E hoje tem uma mensagem muito especial, muito importante mesmo para compartilhar com você. Tenho certeza que você vai gostar. E desde já desejo que Deus abençoe você e toda a tua família. E que você compartilhe essa mensagem nas tuas redes sociais, no teu trabalho, na tua vizinhança, com a tua família. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, para que toda vez que for publicado um novo vídeo, o YouTube irá te notificar. Hoje o nosso tema é um tema maravilhoso. Nós vamos ver como foi que o pecado entrou no planeta Terra, por que tanta dor, por que tanta separação, tantos casamentos quebrados, tanta decepção, tanto sofrimento. Hoje nós vamos ver como foi que tudo começou. É uma mensagem muito especial, uma mensagem muito importante, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, minha querida amiga, seja bem-vinda e meu querido amigo, seja bem-vindo para a mensagem de hoje. Meus amigos, hoje nós vamos refletir sobre a origem do mal no mundo e ali o plano de Deus para a nossa salvação. Nós vamos ver isso aqui hoje. Nós vamos explorar as escrituras e vamos entender o porquê de tanto sofrimento. Qual é a esperança que temos? Nós vamos falar sobre a entrada do pecado no planeta Terra. Quando nós olhamos para o sofrimento, meus amigos, e as injustiças que estão por aí ao nosso redor, nós, nós perguntamos por que tudo isto? Por que tanta violência? Por que tantas doenças, tanta fome? Quem é o culpado de todo sofrimento? Por que temos, meus amigos, que enfrentar, por exemplo, a morte e a dor da separação dos nossos queridos? O mal, na verdade, ele surgiu no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz. Ele foi expulso do céu, ele tornou-se Satanás. Ele veio a este mundo recém-criado e levou ao pecado Adão e Eva, os primeiros habitantes deste planeta. Com o pecado veio a miséria e o sofrimento. E finalmente, meus amigos, a morte. A Bíblia nos revela como tudo aconteceu. Nós vamos ver agora quais são as duas recomendações, meus amigos, que Deus fez a Adão quando colocou ele no Éden feliz. Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. As recomendações de Deus a Adão, Deus colocou Adão no jardim do Éden, meus amigos, com a missão de lavrar e guardar. Isso simboliza o cuidado e a responsabilidade que devemos ter com as bênçãos que Deus nos dá. Vejamos quem veio a este mundo para perturbar a felicidade do homem, do ser humano. Em São Lucas capítulo 10, verso 18, diz assim: Disse-lhe, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Nós vamos ver a origem do mal. Lúcifer, um anjo de luz, ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, se transformando em Satanás. Jesus testemunhou essa queda, mostrando a realidade do conflito espiritual. Mas por que motivo, meus amigos, o anjo Lúcifer, transformado em Satanás, por que motivo ele foi expulso do céu? Em Ezequiel capítulo 28, verso 17, nos diz assim: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. E houve uma batalha no céu, ali Miguel e os seus anjos, eles batalharam contra o dragão e batalhavam, meus queridos, o dragão e seus anjos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo. E Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado para a terra e seus anjos foram lançados com eles. Se encontra em Apocalipse 12, verso 7 até o 9. Depois você confere. O motivo da queda de Lúcifer foi que Lúcifer foi expulso devido à sua arrogância, meus amigos, e desejo de ser igual a Deus. Ele se tornou o adversário, enganando a humanidade e levando-a ao pecado. Pelo pecado, isto é, pela obediência a Satanás e desobediência a Deus. Nós vamos ver qual foi a triste sorte do homem. Em Gênesis capítulo 3, verso 23 nos diz: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Vejamos as consequências da desobediência. A desobediência trouxe o quê? Separação entre Deus e o homem. Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden.
simbolizando aí, meus amigos, a perda da comunhão plena com Deus. Mas além de ser expulso do paraíso, qual foi a outra consequência ainda mais triste que trouxe o pecado do homem? No livro de Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia nos diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. Nós podemos ver aqui a tristeza do pecado. O pecado, meus amigos, trouxe a morte para toda a humanidade, mostrando ali a gravidade da desobediência e a necessidade de redenção. Nós vamos ver quantos homens e quantas mulheres deste mundo pecaram. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estamos vendo aqui a universalidade do pecado. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas isso também aponta para a necessidade, meus amigos, universal de um Salvador. Então, minha amiga e meu amigo, apesar de Satanás, meus amigos, ter levado tudo e todos à miséria, à infelicidade e à morte, o que Deus promete fazer? Em 2 São Pedro, capítulo 3, verso 13, nos diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Essa é uma maravilhosa promessa, meus queridos, de Deus, novos céus e nova terra. Apesar do sofrimento, Deus nos promete um futuro glorioso, onde a justiça, na verdade, habitará eternamente. Nós vamos ver agora qual será a sorte final de Satanás. No livro de Apocalipse, meus amigos, capítulo 20, versículo 10, nos diz exatamente assim: e o diabo que os enganava, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. Estamos vendo aqui, meus queridos, o destino final de Satanás. Satanás será destruído e o mal será eliminado definitivamente. E, meus amigos, será que tem Deus prazer no pecado e na morte do pecador? No livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim: disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio viva e se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos e convertei-vos ao convite, né? Dos vossos maus caminhos. Jesus faz o convite, Deus faz o convite. O coração de Deus é grandioso e maravilhoso. Meus queridos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele deseja que todos se arrependam e vivam. Ele é um Deus de amor e misericórdia. Então, minha amiga e meu amigo, tendo o homem perdido ali pelo pecado o paraíso, a felicidade e a vida eterna, então, para que fim Jesus Cristo veio a este mundo? Nós vamos ver por que ele veio a este mundo. Em Lucas capítulo 19, verso 10 nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos ver aqui a missão de Cristo. Jesus veio para buscar, para salvar o que estava perdido, oferecendo-nos a oportunidade de reconciliação e vida eterna. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, esta mensagem, ela é um convite ao arrependimento e à aceitação da salvação que Cristo nos oferece. Que possamos reconhecer a realidade do pecado, mas também, meus queridos, a grandeza da graça e do amor de Deus. É muito importante o reconhecimento e o arrependimento. Reconhecer que o pecado é a raiz do sofrimento nos leva a entender a necessidade de arrependimento, de uma vida em Cristo, esperança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento e injustiça. A promessa de um novo céu e uma nova terra nos dá o conforto e direção. Aceitar a salvação em Cristo, meus amigos, implica não apenas em crer, mas também em viver de acordo com seus ensinamentos, praticando justiça, amor, misericórdia. Então, meus amigos, Deus está fazendo um chamado para você e para mim. Reconhecer a existência do pecado e aceitar de coração a salvação que Cristo oferece. Essa decisão transforma vidas,
oferecendo paz em meio às dificuldades e esperança para o futuro. Então, minha amiga e meu amigo, a minha decisão e a tua decisão hoje deve ser: reconheço a existência do pecado e do mal e aceito de coração a salvação que Cristo trouxe para mim, para a humanidade. Meu querido amigo e minha querida amiga, nesse momento, essa mensagem é muito, muito importante. Nós vimos aqui como foi que o pecado iniciou, como foi que Deus se inicia o pecado, como ele entrou na Terra, no planeta Terra. E nesse momento, eu quero te dizer, se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador pessoal, faça isso. Isso é uma das coisas mais importantes da tua vida. Aceita Jesus como teu único, suficiente Salvador. Ele prometeu um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, lágrimas, tristezas, onde serão coisas passadas. Se você já aceitou Jesus, parabéns. Se ainda não tomou a decisão, tome essa decisão. Aceite Jesus e ande em novidade de vida com Ele. Se você está passando por algo que está perturbando, preocupando a mente ou o coração, qualquer situação, pode ser uma situação aí com a tua esposa, ou com teu esposo, ou aquela situação aí com a filha adolescente, ou com a filha adolescente, ou com aquele emprego, ou principalmente com relação à saúde. Você está passando por alguma dor, algum sofrimento, parece que tudo vai desabar. Eu quero fazer um convite para você: entra no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha ali, ora, conversa com Deus, conversa como um amigo, Ele é teu amigo. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir o coração e Ele fazer morada no teu coração, conta tudo para Ele na oração. Conta tudo, essa dor que você está passando, essa dificuldade que você está passando com relação a esse assunto. Pode ser na saúde, essa situação no emprego, essa situação, minha querida, aí no casamento, ou com uma filha, ou com um filho, qualquer situação que você está passando, Deus conhece, Ele sabe. Conversa com Ele. Se você não pode ajoelhar no teu quarto, aí mesmo onde você está, faça essa oração, desabafa com Deus, conta para Ele. Ele tem a resposta para todos os dilemas e tenho certeza que Ele irá te ajudar. E quando você terminar a oração, diga assim: Senhor, seja feito segundo a tua vontade e não a minha, que você sabe que é melhor para mim. Mas eu gostaria de reforçar o convite. Breve Jesus vai voltar e Ele vai te levar para um lugar onde não haverá sofrimento, essa decepção, essa angústia que você está passando e que eu passo. Isso serão coisas passadas, porque lá tudo se renovará, tudo vamos viver em novidade de vida. E desejo grandemente que Deus abençoe você e toda a tua família. Meu sincero desejo: compartilhe essa mensagem nos teus grupos, nas tuas redes sociais, e que essa mensagem vá mais além para muitas pessoas. É meu sincero desejo. Valeu, gente, um grande abraço, Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, fique todos com Deus, amém, tchau, tchau.